Douglas Luiz, lembrei. Se você traz o Douglas Luiz... Notícia muito boa, Vasco e Léo Jardim avançam para uma renovação de contrato. Admar Lopes já chega com a mão na massa, e não é para menos, né? O dia a dia do Vasco é muito movimentado, sabemos que é uma responsabilidade muito grande você lidar com a parte burocrática, a parte administrativa, a parte financeira também em relação a você administrar as contratações, e precisa ter alguém no mínimo competente para isso. E agora é um voto de confiança ao Admar Lopes e, claro, desejo para que ele venha fazer um excelente trabalho. E aí entra duas boas notícias para a gente conversar aqui. A primeira é a confirmação, a pedido do técnico Fernando Diniz, sobre a permanência do Rayan, né? Não é novidade que o Rayan ele é um dos destaques do elenco cruzmaltino nesse momento e para essa temporada. E o Diniz ele faz um pedido ao Admar Lopes, em primeira mão, de não utilizar para a negociação os 12, 11 jogadores, 13 jogadores que vêm sendo mais escalados, mais utilizados pelo Diniz, que tem dado uma engrenagem, que tem dado um DNA, né? O rosto do Diniz, a gente já consegue enxergar nos jogos, a cada jogo uma melhora, o DNA e o rosto do Diniz. E um desses jogadores que tem sido essa peça importante, essa peça fundamental, é o Rayan. E aí, o Admar Lopes, ele fala sobre o seguinte, que o Rayan, até onde o martelo foi batido, a permanência dele é eminente. A não ser que existam, que cheguem propostas que são consideráveis irrecusáveis. Obviamente, se chegar hoje na mesa do Vasco, de qualquer clube europeu, uma proposta irrecusável, o que seria uma proposta irrecusável, torcedor, nesse momento? A casa dos 40 milhões de euros, 50 milhões, 30 milhões de euros, né? A gente está falando aí acima dos 100, 150, 200 milhões de reais, né, na cotação atual. O que seria essa proposta irrecusável? Mas, até então, uma excelente notícia, uma boa notícia, é que o Rayan continua até o final da temporada. O Diniz não quer perder esse corpo, não quer perder essa estrutura, essa identidade do clube. A gente já vai trazer a segunda boa, a segunda excelente notícia do dia, né? E até se tratando da coletiva do Admar, mas pegando um gancho aqui, né? Questionamos por quê. Saiu ontem informação sobre a Juventus não ter nos planos o Douglas Luiz, o DG. É claro que a contratação no momento, se tratando de valores, é considerável, é um absurdo para o momento do Vasco financeiramente, né? A não ser que fosse uma estratégia de marketing muito grande. Porém, o Admar foi questionado, até o Alan Santos, nos representando na coletiva, questionou sobre uma grande contratação, né? E até citando o exemplo do nome do Douglas Luiz, que não está nos planos da Juventus para essa temporada. E aí, o Admar Lopes ele falou, olha, sonho, obviamente, seria um grande sonho nesse momento. Mas, para agora, por conta de questões financeiras, é algo considerado impossível, dado o lado econômico, dado o lado financeiro do Vasco. Então, basicamente, ele fala sobre também ter autonomia de trabalhar ao lado do Fernando Diniz, ao lado do Pedrinho, mas em relação a grandes contratações, até falando já nesse tema, para a próxima janela, ele falou assim, há um sonho, mas nesse momento contratar um jogador como o Douglas Luiz é impensável. Infelizmente, nessa janela o nome desse nível é muito difícil. Então, já fala, né, dificilmente o Vasco vai trazer uma grande contratação. Douglas Luiz, lembrei. Se você traz o Douglas Luiz, você melhora muito um setor seu que não está tendo êxito e gasta certeza absoluta bem menos do que 100 milhões. Então, é como você olha a expectativa. O Douglas Luiz não vai querer vir? Bem possível que não. Inclusive, ele foi para a Juventus de Turim, levando a namorada, né, que também é jogadora de futebol. Mas pode ser que o próprio
a própria Juventus o convença a ser emprestado, né? Ampliando o seu contrato, o Vasco pagando o salário que ele joga na equipe italiana. Enfim, essas são as ideias malucas da minha cabeça. Embora, para gastar 100 milhões de reais, não seria tanto, porque acho que o jogador que joga aqui no Brasil, que ganha o maior salário, deve ser o Jorginho, que recém foi contratado pelo Flamengo, né? Da equipe do Arsenal, da Inglaterra, me parece que ganha 3 milhões de reais. E aí, se você põe isso em uma temporada, em 12 meses, você está falando em 36 milhões de reais. E acho que o Jorginho tem mais nome do que o Douglas Luiz. Quer dizer, também estou falando isso porque estou querendo justificar uma contratação desse nível. Então, aonde eu quero chegar? É como você enxerga a coisa, como você pensa as contratações para o seu time. Não é fazendo apostas que você vai melhorar e qualificar o seu time de futebol. Fazendo contratações certeiras, pontuais, de atletas que chegam, vestem a camisa e vão para o campo e dão conta do recado. Hoje o Vasco tem poucos. Eu diria aí, o Vasco tem uns 5 jogadores. Se olhar por um lado, é pouco. Por outro lado, é bastante. É meio caminho andado para você ter um time forte e competitivo. Beleza? Dito isso, minha galera, vamos aí começar as informações. A primeira notícia muito boa: Vasco e Léo Jardim avançam para uma renovação de contrato, muito possivelmente até 2030. Antes da partida entre Vasco da Gama e São Paulo, lá em São Paulo, Presidente Pedrinho, o Carlos Amodeu e o staff foi boa, e o staff do Léo Jardim tiveram uma reunião. O Vasco fez uma nova proposta e pela primeira vez a negociação avançou e caminhou bem, tá bom? O próprio nosso novo diretor executivo, Admar Lopes, confirmou em entrevista coletiva hoje, a gente vai ouvir isso daqui a pouquinho, de que a coisa tá caminhando e devemos ter novidade em breve. Então, Léo Jardim se aproxima da renovação de contrato com o Vasco, graças ao bom Deus. Vamos lembrar que a renovação de contrato do Verratti também ali foi uma celeuminha para poder renovar. Só a preocupaçãozinha que eu tenho aqui: óbvio que o Verratti e o Léo Jardim literalmente são pilares do time, né? Um é o goleiro, outro é o centroavante, mas não só por posição, porque eles são brabo mesmo. Minha preocupação é como o Vasco está conduzindo essa renovação, para todo mundo também que for querer renovar, não querer esticar a corda, né? E jogar também essas renovações salariais lá em cima. Mas a notícia importante e impactante é que o Léo Jardim encaminhou a sua renovação de contrato com o Vascão da Gama, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam dessa informação. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!